Então, já falamos da altura do som, que está relacionado com a frequência, já falamos da intensidade do som. Uma coisa que é importante, galera, é que eu não discuti com vocês e que não posso deixar passar batido, quando nós falamos de notas musicais, quando eu pego instrumentos diferentes e emito a mesma nota musical, eu estou emitindo sons de mesma frequência. Então, quando eu emito a mesma nota musical, seja numa bateria, seja num violino, numa guitarra, num pandeiro, num baixo, eu estou emitindo sons de mesma frequência. Legal? Então, sempre que falar de nota musical, ele está emitindo sons de mesma frequência. Mas quando a gente pega, às vezes, por exemplo, nós pegamos 2 violões, um custa R$100, ai, bati meu braço. Um custa R$100, o outro custa 10 mil. Feito lá por um luthier, não sei o quê, bom, taraná. Eu não entendo bosta nenhuma, eu não tenho ouvido para música. Eu gosto, amo música, mas eu não sei nada de música, eu não tenho ouvido para isso. E nem voz, né? A voz é bem notória que eu não tenho. A não ser quando eu tento fazer voz de locutor de rádio, The Love Songs. Mas, que acontece? A gente consegue diferenciar um instrumento do outro. Os caras pegaram o mesmo violão, instrumento, né? Violões diferentes, fizeram a mesma nota, saíram um som de mesma frequência, mesmo comprimento, né? Porque estão propagando a mesma velocidade no ar. No entanto, a percepção auditiva que a gente tem desses sons, elas são diferentes. Por quê? Porque ondas, existe o que nós chamamos de timbre. Em ondas sonoras, a gente fala muito sobre o timbre da onda. E o timbre da onda, ele está relacionado com o formato da onda. A gente tem o hábito de representar sempre as ondas sonoras formando cristas e vales, harmônicas, bonitinhas, como se todas fossem perfeitamente harmônicas, formando essas cristas e vales curvadas da mesma forma. Mas não. A forma como a minha corda vocal vibra pode ser completamente diferente da forma como a corda vocal de outra pessoa vibra, mesmo as nossas cordas vocais vibrando numa mesma frequência. Então, se falar de notas musicais diferentes, estão falando de frequências diferentes. Se falar de notas musicais iguais, nós estamos falando de frequências iguais. Se mesmo com notas musicais iguais eu discernir 2 sons, isso é devido ao formato destas ondas. Legal? Então, quando falar de timbre, está falando do formato daquela onda. Beleza? Isso são as características fisiológicas do som. Altura, intensidade e timbre, que é o que cai no vestibular para a gente. Para finalizar a nossa discussão, nesses 6 minutos finais, só falta a gente falar do efeito Doppler. O que acontece? Nós falamos que só altera a frequência de uma onda se eu alterar a frequência da fonte emissora dessa onda. Mas eu consigo fazer com a fonte emissora emitindo som de mesma frequência, observadores, né, pessoas que estiverem próximo daquela fonte, captar aquele som e captar ele e ter percepção diferente. Ou escutar ele de forma mais aguda, ou escutar ele de forma mais grave. Nós chamamos de frequência aparente daquele som. Como que isso é feito? É chamado de efeito Doppler. Quando eu coloco a fonte emissora de som, quando eu coloco a fonte emissora de som em movimento, o que acontece?
eu emito uma onda sonora. Quando eu vou emitir a próxima onda sonora, eu acabo deslocando em direção para ela, fazendo com que essas ondas sonoras, no sentido que eu estou deslocando, fiquem mais próximas uma das outras, ok? Se elas fiquem mais próximas umas das outras, é como se o comprimento dessas ondas diminuísse e, consequentemente, a frequência aumenta. Só que é uma frequência aparente, porque a fonte geradora está emitindo o som na mesma frequência. Só que eu estou recebendo, aparentemente, um som de frequência maior. E aquelas ondas que estão propagando no sentido contrário de deslocamento do som, a cada nova onda que eu vou emitir, eu estou num ponto mais distante. Consequentemente, as ondas tendem a ficar mais espaçadas. É como se o comprimento das ondas aumentasse e a frequência diminuísse. Beleza? Ok? Então, a frequência diminuindo aparentemente, o som tende a ficar o quê? Mais grave. Quando a frequência aparente aumenta, o som fica mais agudo. Vocês já perceberam que quando a gente está parado e vem uma ambulância a 1000 por hora tocando a sirene, enquanto ela está aproximando da gente, é um som extremamente agudo e estridente, até dói o ouvido. Depois que ela passa, o som já ameniza e tende a ficar mais grave. Isso que está acontecendo ali, nada mais, nada menos que um efeito Doppler. A ambulância está emitindo som sempre da mesma frequência, mas aparentemente, quando ela está aproximando, a frequência vai ser maior, beleza? E aparentemente, quando ela está afastando, a frequência dessa onda tende a ser menor, beleza? Existem até umas equações no livro de vocês sobre determinar a frequência aparente. Na verdade, o que vocês têm que saber? Que a frequência aparente é diretamente proporcional à velocidade aparente do som. Como assim? Se a onda estiver propagando com 340, velocidade do som, né? É de 340 metros por segundo. E a fonte emissora, que seja um carro, por exemplo, ele está propagando numa velocidade de 60 metros por segundo, desculpa a letra maiúscula aí, 60 metros por segundo, aparentemente, como eu tenho o som, é igual a gente estivesse nadando correnteza abaixo. A velocidade do som vai se somar com a velocidade do veículo. Então, aparentemente, aquela onda está com a velocidade de quê? 400 metros por segundo. Então, a velocidade aparente aqui seria de 400 metros por segundo. Então, o que eu posso fazer? É uma simples regra de 3. A velocidade aparente, a velocidade real do som está para a frequência real, assim como a velocidade aparente está para a frequência aparente. Beleza? Lembrando que a velocidade aparente, quando o som e a velocidade da fonte geradora está no mesmo sentido, se soma, e quando estão em sentidos contrários, se subtraem. Legal? Com isso, nós finalizamos a nossa discussão do capítulo B12. Finalizamos a frente B e eu gostaria até de discutir alguns exercícios, mas não vai ser nessa aula, vai ser no momento futuro. Façam os exercícios ondulatórios, que eles caem pra caramba, galera, e eles são, na grande maioria, extremamente teóricos. Então, fazem e vai mandando dúvidas para mim, tá bom? Ô, Juninho, inclusive ontem você não me mandou mensagem e eu esqueci completamente da nossa discussão. Eu fiquei esperando, Alexandre. Eu estava no cursinho desmontando que nós vamos mudar de local. Não tinha comentado com vocês ainda que eu estava esperando firmar um novo contrato. Nós vamos agora para onde é a Pompeu Móveis, lá no Largo.
Ah, bacana que vai mudar. Vai ser um lugar muito legal. Eu espero não ver nenhum de vocês lá ano que vem, né? Deus abençoe. Só visitando a gente e agradecendo. Mas ano que vem estaremos lá e vai ser um ambiente muito legal mesmo. E o local é ótimo, né? Com a reforma da praça, da rodoviária. Deixa eu parar de gravar, que isso não interessa a ninguém nas aulas, né? No canal. Quer dizer, pode sim, né?